Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que é possível que exista alguém que defenda o isolamento social como forma de combate à pandemia e essa mesma pessoa busque argumentos para justificar e defender os ônibus lotados do seu município? Não? Não acredita? Então acompanhe esse vídeo até o final e você vai ter subsídios para tirar as suas próprias conclusões. Antes disso, eu peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe para que a gente possa atingir mais pessoas. Vamos lá! Chegando à conclusão de estudos que não é nos ônibus que estão contaminando, tá certo? Estão muito mais contaminadas, de acordo com o estudo feito pela Secretaria de Saúde, as faxineiras, as arrumadeiras, do que o que transporta, o que tem o transporte público. Então, pessoal, inicialmente é importante que a gente faça aqui algumas considerações. Nos dias atuais, qualquer pessoa que faça qualquer tipo de comentário que seja divergente para fazer um questionamento, para tentar entender melhor, para trazer ideias construtivas, qualquer pessoa que se arrisque a falar qualquer coisa contra essas pessoas, essas figuras, é taxado como terraplanista, genocida, pessoas que são contra a ciência, e acabam essas pessoas tomando para si como se fossem donas da verdade. Eu acho que não é por aí, não é bem assim que as coisas funcionam. Todo mundo tem o direito de emitir a sua opinião, fazer as suas perguntas e fazer os seus questionamentos. Principalmente quando você faz estudos, quando você lê coisas, você vê coisas que acontecem em outros países, no mundo afora. Mas infelizmente acontece muito, então provavelmente muitas pessoas que vão ter acesso a esse vídeo já vão me chamar de um monte de coisa aí com finalista que a gente sabe muito bem. O Calil, ele sempre foi uma figura folclórica quando foi presidente do Clube Atlético Mineiro. Eu particularmente sempre que podia, não perdia nenhuma entrevista dele nessas mesas redondas aí do futebol, enfim. Porque sempre foi muito polêmico, muito engraçado e sempre falou algumas verdades que precisavam ser ditas e outras pessoas não tinham coragem. Mas, quando a gente fala de futebol, a gente está falando como tem um jornalista famoso aí que diz que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Então, futebol nada é sério, você pode falar o que você quiser. Agora, quando você está falando de política, você está falando de uma situação que interfere na vida de todos nós, na vida de todas as pessoas. E aí, bola fora. Como é que uma pessoa afirma uma coisa dessa? Há alguns dias aí eu vi algumas matérias veiculadas até sugerindo aí que o Calil poderia formar uma chapa aí com um ex-presidiário aí como candidato a vice-presidente dessa figura aí, que poderia acontecer essa chapa. Se realmente isso for verdade, com esse tipo de raciocínio aí do Calil, eu acho que ele está na chapa certa. Eu acho que tem tudo para dar certo aí, tem tudo a ver um com o outro, né? Mas assim, a gente não pode aceitar isso, né? E infelizmente, o Calil não é o único político ou poderoso que emite essas opiniões, que não tem convicção nas coisas que fala e pior, não tem coerência nas coisas que fala, né? Como que uma pessoa isolada, sozinha, como ele citou aí, a faxineira ou a arrumadeira, vai oferecer mais risco para a sociedade do que um ônibus lotado? E uma outra pergunta que qualquer pessoa poderia se fazer: como que uma faxineira ou uma arrumadeira vai para o seu trabalho? Será que todas elas vão a pé? Eu acho que não. Acho que a maioria delas faz uso de transporte público para poder ter acesso ao seu trabalho. E se elas fazem uso de transporte público, se nas palavras do Calil elas são as que oferecem mais risco, elas vão estar num ônibus aglomerado e aí lá vai encontrar um ambiente perfeito para transmitir aí o vírus para outras dezenas, centenas de pessoas. Então, assim, é um absurdo isso aí, né? Enfim, o problema de tudo isso uma das grandes coisas, assim, um dos maiores problemas, é que a imprensa endossa isso, né? E essas pessoas são formadores de opinião que têm aí a bênção, o aval da imprensa. Imprensa nenhuma questiona isso.
A imprensa, pelo contrário, ela dá visibilidade, faz vistas grossas para essas bobagens que esses caras falam e dá visibilidade para esse tipo de pessoa falar tudo que pensa e adota isso como verdade e pronto, acabou, ponto final, né? Imagina só, tanto o poder público, no caso aí do vídeo de hoje, o Calil, quanto os veículos de comunicação, até hoje ninguém falou nada, não vi nada vinculado, não vi uma linha sequer falando sobre o hospital de campanha que foi construído com recursos que foram liberados pelo governo federal para combate à pandemia. Foi construído na Expo Minas um hospital de campanha que, pelo que consta, não fez nenhum tipo de atendimento e foi desmontado, desmanchado e ficou por isso mesmo, dinheiro investido, não atendeu ninguém. Qual a falta que esse hospital está fazendo agora, nesse momento aí de UTIs e leitos abarrotados e lotados e as pessoas tendo que ficar em fila de espera por um leito de UTI? Por que ninguém fala disso? Por que a imprensa não fala disso? Né? E isso é uma coisa que a gente precisa, pelo menos, ter em mente, a gente precisa considerar isso, a gente precisa pensar. Por que a gente não se indigna, por exemplo, alguns dias atrás, eu tive notícia, por exemplo, da minha mãe, foi fazer uma caminhada na porta da casa dela, com a cachorra da casa dela, numa pracinha em frente à casa, sem ninguém na rua, uma pracinha de 20 metros quadrados, para a cachorra sair na rua, enfim. Aí, coincidentemente, nesse momento, uma viatura da polícia abordou a minha mãe e perguntou o que ela estava fazendo na rua. Né? Eu vi reportagens, por exemplo, na televisão, no Rio de Janeiro, de policiais militares arrastando mulheres na praia, porque elas estavam caminhando, isoladas lá, 2 mulheres, e aí nessa mesma reportagem aparece lá no fundo da imagem, passando um ônibus na avenida lá no Rio de Janeiro, um ônibus lotado, e a polícia está ali e ninguém fala nada. Enfim, meus queridos, nós vivemos tempos sombrios, tempos de incoerências, né? A gente não consegue ter credibilidade nessas pessoas, nessas instituições, e eles ainda conseguem piorar mais a situação, trazendo isso para uma guerra ideológica sem fim, quando na verdade nós todos estamos no mesmo barco e se o barco afundar, seja você apoiador de partido A ou partido B, rico ou pobre, a gente vai todo mundo para o mesmo buraco. Então o que a gente precisa é refletir, unir nossas forças, pensar junto, pensar no coletivo e esperar que dias melhores venham. Infelizmente eu acredito que isso vai ser um pouco difícil, porque a gente tem aí uma sociedade que tem sérias limitações de pensamento, de acesso à informação correta e até mesmo de autocrítica, né? A pessoa que tem a capacidade de avaliar as coisas por si mesma. Vamos torcer para que esse tipo de coisa não aconteça, mas acontecendo a gente traz aqui para mostrar para você, para seguir esse racional de lhe entregar subsídios, para você ver com seus próprios olhos o que tem acontecido e o que essas autoridades que se dizem donas da verdade têm feito com a gente, com a nossa cara. Eu acho que a gente pode fazer várias coisas com uma pessoa, mas a gente jamais pode subestimar a inteligência do ser humano. E, infelizmente, isso tem acontecido muito no nosso país. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da informação, né? Porque do teor do vídeo, do tema em si, eu acho que não tem ninguém que pode gostar de uma aberração dessa. Mais uma vez, eu peço a vocês que, se puderem, se inscrevam no canal. Dessa forma vocês estarão apoiando o meu trabalho, que é independente, e fazendo com que o mesmo ganhe mais relevância e possa chegar para mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação que os grandes veículos de comunicação não divulgaram. Um grande abraço a vocês e até a próxima, se Deus quiser.